Ele vai sair. Em 2028, o homem que aterrorizou São Paulo, que enganou, violentou e assassinou mulheres de forma brutal, pode voltar às ruas. O maníaco do parque foi condenado a mais de 280 anos de prisão, mas a lei permite que ele seja solto após cumprir apenas 30. Quantas vidas ele destruiu? Quantas mulheres tiveram seus sonhos apagados? Hoje, vamos contar 8 relatos aterrorizantes de vítimas que sobreviveram ao inferno. E agora eu te pergunto, o que vai impedir que a história se repita? Eu não queria essa entrevista. Quando recebi a ligação da redação, já sabia que aquele assunto era pesado demais. O caso do maníaco do parque tinha chocado o país. E a ideia de sentar frente a frente com ele me dava arrepios. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade que muitos jornalistas dariam tudo para ter. Amanda, você consegue essa entrevista exclusiva? Perguntou meu editor com a voz cheia de expectativa. Eu queria dizer não, de verdade. Mas, em vez disso, respondi: consigo. E então começou a pior experiência da minha vida. Passei aquela noite revendo reportagens, ouvindo relatos das vítimas e familiares. Era um caso cruel. Jovens cheias de sonhos foram enganadas por um homem que se fazia passar por olheiro de modelos. Ele prometia fama, sucesso, mas levava suas vítimas para um parque afastado, onde suas verdadeiras intenções eram reveladas. Eu já tinha coberto crimes antes, mas esse era diferente. Não era só pela brutalidade. Era pelo jeito como ele manipulava as pessoas, como se divertia com isso. Na manhã seguinte, enquanto bebia meu café frio, minha mente ainda tentava processar tudo aquilo. Eu estava prestes a encarar um dos criminosos mais temidos do Brasil, mas eu ainda não fazia ideia do que essa entrevista faria comigo. Antes de ir para a prisão, precisei de algumas autorizações. O processo foi rápido, talvez rápido demais. O diretor do presídio parecia ansioso para que alguém fizesse aquela entrevista, como se quisesse que o mundo visse quem realmente estava ali dentro. Durante os dias que antecederam a visita, conversei com algumas pessoas que trabalharam no caso. Policiais, psicólogos, repórteres veteranos. Ele gosta do jogo psicológico, me alertou um investigador que acompanhou as buscas por ele. Não tente humanizá-lo, ele não é como a gente. Uma jornalista experiente, que já havia entrevistado criminosos, me olhou nos olhos e disse: se ele perceber que você está desconfortável, vai se divertir com isso. Ótimo. No dia da entrevista, vesti uma blusa simples e calça jeans. Nada chamativo. Nada que desse margem para qualquer tipo de comentário. A caminho do presídio, tentei ensaiar mentalmente algumas perguntas, mas minha mente voltava para um único pensamento: o que vou encontrar do outro lado daquela porta? Quando cheguei à penitenciária, um agente me guiou pelos corredores estreitos e úmidos. O cheiro de mofo e desinfetante forte grudou no meu nariz e o som das portas de ferro se fechando atrás de mim fazia minha pulsação acelerar. O agente me olhou antes de abrir a última porta. Tá pronta? Assenti com a cabeça, mas a verdade era que eu nunca estaria pronta para aquilo. A sala era pequena e mal iluminada. Havia apenas uma mesa de metal e 2 cadeiras. Do outro lado, ele já estava sentado, me esperando. Francisco de Assis Pereira, o homem que fez o país inteiro ter medo. E, para minha surpresa, ele estava sorrindo. Nada ali parecia indicar que eu estava diante de alguém capaz de atos tão cruéis. Ele parecia comum. Rosto magro, cabelo penteado, olhar calmo. Oi, Amanda, ele disse, como se fôssemos velhos conhecidos. Aquela tranquilidade me pegou de surpresa. Eu esperava alguém nervoso, abalado, talvez arrependido. Mas não. Ele parecia confortável. Como se aquela entrevista fosse apenas um passatempo para ele. Me sentei devagar, tentando esconder o desconforto. Peguei meu gravador e apertei o botão. Obrigada por aceitar essa entrevista.
Eu que agradeço, ele respondeu, inclinando-se levemente para frente. Adoro conversar. Aquilo me fez estremecer. Tentei manter a entrevista profissional. Perguntei sobre sua infância, sobre sua vida antes dos crimes. Ele respondia tudo com calma, sem hesitação, mas sempre sorrindo. Você acha que eu sou um monstro? Ele perguntou, interrompendo minha linha de raciocínio. Fiquei em silêncio por um segundo. Sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra mim naquela conversa. Eu acho que o que você fez foi monstruoso, respondi, tentando soar firme. Ele sorriu mais ainda. Então eu sou um monstro? Não respondi. Continuei com as perguntas, mas ele já sabia que tinha me desestabilizado. Ao longo da conversa, percebi que ele gostava de inverter os papéis. Ele não queria apenas responder perguntas. Ele queria me testar. Cada vez que eu tentava conduzir a entrevista, ele me puxava para o jogo dele. E quando perguntei o que ele sentia ao enganar as vítimas, ele me encarou fixamente e disse: eu só queria ver o medo nos olhos delas. Um arrepio subiu pela minha espinha. Ali, naquele momento, eu soube que aquela entrevista ia me assombrar para sempre. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu encarei Francisco, tentando decifrar se ele estava falando sério ou apenas tentando me provocar. Mas algo no jeito que ele disse aquelas palavras me fez sentir um frio no estômago. Ele não desviou o olhar, nem por um segundo. Medo é um sentimento forte, né, Amanda? Ele continuou, inclinando a cabeça de leve, como se estivesse analisando minha reação. Por que você sentia prazer nisso? Perguntei, tentando manter minha voz firme, embora minha garganta estivesse seca. Ele sorriu de novo. Não sei se era prazer, mas era interessante. A forma como ele falava me incomodava profundamente. Não havia remorso, nem hesitação. Ele descrevia tudo como se estivesse contando um fato banal, como a previsão do tempo ou o resultado de um jogo de futebol. E então, ele fez algo que me deixou ainda mais desconfortável. Ele imitou o olhar de medo. Arregalou os olhos, abriu a boca levemente e congelou naquela expressão como se estivesse revivendo o momento. Meu coração disparou. Era assim que elas olhavam para mim, ele sussurrou, voltando ao normal e me observando como se estivesse se divertindo com minha reação. Eu quis vomitar. Nunca em toda a minha vida senti tanto arrependimento de ter aceitado uma entrevista. Mas eu precisava terminar. Eu precisava sair dali inteira. Decidi que já tinha o suficiente. Eu sabia que não conseguiria nada além daquilo. Ele não iria admitir arrependimento, não iria se emocionar, não iria demonstrar humanidade. Então, respirei fundo e finalizei a entrevista. Obrigada pelo seu tempo, Francisco, eu disse, tentando soar natural. Ele sorriu como se tivesse ganhado um jogo. Espero que tenha gostado, não respondi. Apenas desliguei o gravador, me levantei e caminhei até a porta, sentindo minhas pernas fracas. O agente penitenciário abriu para mim e antes que eu saísse, Francisco falou uma última coisa. Nos vemos por aí, Amanda. Parei por um segundo, mas não olhei para trás. Apenas continuei andando até estar bem longe daquela sala. Quando finalmente saí do presídio e senti o ar frio do lado de fora, meu corpo todo tremia. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Mas toda vez que eu piscava, via aquele olhar congelado, imitando o medo. E eu sabia que aquilo nunca mais ia sair da minha cabeça. Os dias depois da entrevista foram um tormento. Tentei retomar minha rotina, mas tudo parecia fora do lugar. Voltei à redação para editar o material. Cada vez que eu ouvia a voz dele na gravação, meu corpo reagia como se estivesse de volta àquele momento. O sorriso dele, aquela expressão imitando medo, tudo se repetia na minha mente. Minhas noites se tornaram horríveis. Eu acordava suada, com o coração disparado, certa de que alguém me observava.
Em uma madrugada, cheguei a pegar o celular para ligar para a polícia, porque jurava ter visto uma sombra na janela do meu quarto. Mas, na verdade, era meu próprio medo. Comecei a evitar lugares escuros, lugares vazios. Mesmo passear com meu cachorro no fim da tarde se tornou um desafio. Eu me lembrava de como aquele homem usava um parque para atrair vítimas. Qualquer sinal de folhas balançando ou barulho de passos me deixava em pânico. Tentei conversar com amigos, mas eles não compreendiam totalmente o que eu estava sentindo. Nem eu conseguia explicar direito. Como colocar em palavras o terror que ficou cravado na minha mente depois de ouvir alguém falar com tanta naturalidade que gostava de ver o medo nos olhos das pessoas? Um dia, acordei e me encarei no espelho. Eu tinha olheiras profundas, resultado de noites mal dormidas. Minha expressão estava abatida. Aquele homem, mesmo preso, conseguiu se infiltrar nos meus pensamentos como um veneno lento. E foi aí que percebi que, mais do que uma entrevista, eu tinha vivido uma experiência traumática. Fiquei um tempo sem sair de casa. Precisava entender o que estava acontecendo comigo. Só que, quanto mais eu tentava me distrair, mais a imagem dele voltava. A expressão dele, o tom de voz calmo, a forma como insistia em inverter meu papel ali, era perturbador. Eu lia notícias sobre outros crimes e sentia um nó na garganta. Perguntava-me se as pessoas que passavam por situações parecidas também tinham suas vidas marcadas de uma forma tão profunda. E mesmo assim, me apegava a uma única certeza: eu tinha feito o meu trabalho. Mas a que preço? Foi preciso um tempo para eu conseguir voltar a ter um pouco de paz. Procurei a ajuda de um psicólogo. Conversei com profissionais que lidaram com casos parecidos e tentei entender que eu não estava sozinha. A matéria que publiquei sobre aquela entrevista foi um sucesso na redação. Muitos elogiaram minha coragem. Outros ficaram chocados com a frieza de Francisco. Recebi mensagens de leitores agradecendo pelo alerta, dizendo que agora compreendiam melhor como ele conquistava a confiança das vítimas. Mas por trás desses elogios, eu lutava contra um sentimento de tristeza e culpa. Será que valia a pena se expor tanto a um perigo psicológico para mostrar ao mundo a face real de um criminoso? Eu lembro que, antes de aceitar o convite, pensei que essa entrevista poderia me trazer reconhecimento profissional, talvez até prêmios, mas nunca imaginei que minha vida pessoal ficaria tão afetada. Hoje, ao relembrar tudo o que vivi, percebo que paguei um preço alto pela verdade. A imagem dele ainda aparece em meus pesadelos, e até hoje evito lugares desertos, principalmente parques. Mas ao mesmo tempo, sinto que fiz o que era necessário. Se de alguma forma esse relato impedir que outras pessoas caiam nas armadilhas de alguém cruel, então talvez tenha valido a pena. É a única forma que encontrei de conviver com as lembranças que aquela entrevista deixou em mim. Eu lembro exatamente do dia em que minha irmã desapareceu. Era um final de tarde qualquer, um daqueles momentos em que a vida parece tão normal que você nunca imaginaria que algo horrível está prestes a acontecer. Camila estava animada. Disse que havia conhecido um homem no shopping que trabalhava com moda e que tinha oferecido a ela um teste para um ensaio fotográfico. Minha mãe achou estranho, mas Camila tinha 19 anos. Já tomava suas próprias decisões e, acima de tudo, estava sonhando alto. "Eu volto para o jantar", foram as últimas palavras dela antes de sair. Nós nunca mais a vimos. Quando a noite caiu e ela não apareceu, minha mãe começou a ligar para todo mundo. Primeiro para as amigas, depois para a faculdade. Ninguém sabia de nada. Meu pai tentava nos acalmar, dizendo que ela poderia ter se distraído, mas no fundo, todos nós sabíamos que algo estava errado. A madrugada chegou e a gente já estava em pânico. Eu passei a noite acordada, olhando para a porta.
esperando que a qualquer momento Camila fosse entrar com um sorriso no rosto, dizendo que o teste tinha sido um sucesso. Mas isso nunca aconteceu. No dia seguinte, fomos até a delegacia. A resposta que recebemos foi como um soco no estômago. Pode ser que ela tenha ido viajar com alguém, disse um dos policiais. Viajar? Camila nunca faria isso sem avisar. A gente implorou para que levassem a sério, mas no fundo eu percebi. Para eles, era só mais uma jovem desaparecida. Os dias seguintes foram um inferno. A cada hora que passava, a esperança se misturava com o desespero. Minha mãe mal conseguia comer. Meu pai tentava manter a calma, mas eu via nos olhos dele que ele já imaginava o pior. E então começaram a aparecer notícias nos jornais. Mulheres desaparecem na zona sul de São Paulo. Acharam mais um corpo no Parque do Estado. Meu coração congelou quando ouvi isso. O Parque do Estado ficava longe, mas não era impossível que Camila tivesse ido parar lá. Comecei a ligar para delegacias, insistindo para saber se tinham alguma pista. No começo, eles evitavam dar informações, mas quando minha mãe finalmente foi chamada para ver algumas fotos de vítimas, eu soube que estávamos perto de uma resposta. Foram dias de angústia. Minha mãe voltou da delegacia chorando, dizendo que nenhuma daquelas meninas era Camila. Deveríamos ficar aliviados? Eu não sabia. A cada novo corpo encontrado, a incerteza só aumentava. E então, um nome começou a circular entre os policiais. O homem que abordava mulheres jovens, prometendo fama e sucesso. O mesmo que enganava com palavras doces e um sorriso convincente. E foi assim que eu ouvi falar, pela primeira vez, do homem que talvez tivesse levado minha irmã. O nome dele começou a aparecer cada vez mais nos jornais e na TV. Francisco de Assis Pereira, motoboy, educado, simpático e um assassino. Ouvindo as descrições, meu estômago embrulhava. Ele se passava por olheiro de modelos, prometia oportunidades incríveis e, quando ganhava a confiança das vítimas, as levava para um lugar afastado. Os detalhes do que acontecia depois eram demais para mim. Eu evitava ler ou assistir às reportagens mais pesadas, mas o essencial eu sabia. Aquele homem era um monstro e minha irmã podia ter sido uma de suas vítimas. O pior de tudo, ele não parecia assustador. Não era alguém que você olharia e sentiria medo. Pelo contrário, o que o tornava perigoso era exatamente isso. Ele sabia como convencer, como parecer confiável. Um dia, eu e minha mãe fomos até a delegacia novamente. Insistimos para saber mais sobre as investigações. Os policiais foram cuidadosos nas palavras, mas deixaram claro que, se Camila tivesse realmente cruzado o caminho dele, as chances de encontrá-la eram mínimas. Era como se a esperança estivesse se esfarelando nas nossas mãos. Então, uma coisa me chamou a atenção. Em todas as entrevistas e reportagens, ele falava das vítimas como números, como se não fossem pessoas com famílias, com sonhos, com uma vida pela frente. Camila não era um número, ela era minha irmã. E eu não ia descansar até saber o que realmente aconteceu com ela. Foi por acaso que conheci Juliana. Uma conhecida da minha prima mencionou que uma mulher tinha escapado desse homem e que talvez pudesse me contar algo que ajudasse. Eu não pensei duas vezes. Consegui o contato e marquei um encontro. Quando a vi pela primeira vez, percebi que ela carregava um peso invisível nos ombros. Juliana era alguns anos mais velha que Camila. Tinha os olhos sempre atentos, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. "Você quer saber como ele fazia?" Ela perguntou direta. Eu assenti. O que ela me contou foi aterrorizante. Ele a abordou em um shopping, dizendo que ela tinha o perfil certo para um ensaio fotográfico. Falava bem, parecia seguro. Conseguiu convencê-la. Ele a levou até o Parque do Estado, o mesmo lugar onde vários corpos foram encontrados. No começo parecia tudo normal.
Ele falava das fotos, dizia que tinha contato com agências grandes. Eu não desconfiei de nada, até que percebi que não havia ninguém lá além de nós dois. Juliana engoliu em seco antes de continuar. Eu tentei correr, ele me segurou, mas eu lutei, chutei, gritei. Ele me ameaçou, tentou me imobilizar, mas acho que ele não esperava tanta resistência. No final, eu consegui escapar. Ela parou e respirou fundo. Eu tive sorte, mas e sua irmã? Essa pergunta me assombrou por dias. Camila era forte, mas será que ela teria conseguido fugir também? Se ela tivesse lutado, onde ela estaria agora? Depois de ouvir o relato de Juliana, uma ideia começou a crescer na minha cabeça. Eu precisava ver aquele lugar com meus próprios olhos. O Parque do Estado sempre aparecia nos jornais, nas reportagens, como o cenário onde tudo aconteceu. Mas para mim, era mais do que isso. Era o último lugar onde Camila poderia ter estado. No fim de semana seguinte, fui até lá. O parque era grande. Árvores altas e trilhas de terra se estendiam por quilômetros. Algumas partes eram movimentadas, com famílias e crianças brincando, mas outras pareciam esquecidas pelo tempo. Segui por uma das trilhas menos frequentadas. Com cada passo, meu peito ficava mais apertado. O silêncio ali era diferente, quase pesado. O vento balançava as folhas e fazia o chão estalar sob meus pés. Eu me perguntei quantas garotas tinham passado por ali. Quantas tinham andado nesse mesmo caminho, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E então, parei. Ali, no meio do nada, vi um pedaço de tecido preso entre os galhos de um arbusto. Era só um pedaço de pano, provavelmente sem importância, mas minha mente começou a correr. E se Camila tivesse estado aqui? E se, em algum lugar nesse parque imenso, ainda houvesse algo dela esperando para ser encontrado? Depois daquela visita ao parque, algo mudou dentro de mim. Eu não podia aceitar que a história da minha irmã terminasse assim, sem resposta. Então comecei a cavar mais fundo. Passei semanas lendo tudo que conseguia sobre o caso. Vasculhei jornais antigos, procurei relatórios da polícia, fiz anotações, marquei padrões e então percebi algo estranho. Os números não batiam. Francisco confessou uma quantidade específica de crimes, mas havia registros de desaparecimentos que nunca foram solucionados. A polícia parecia satisfeita em fechar o caso com os crimes que ele admitiu, mas e os que ele nunca falou sobre? E se houvesse mais vítimas? E se Camila fosse uma delas? Comecei a entrar em contato com famílias de outras desaparecidas. Algumas me ignoraram, outras me responderam. Aos poucos, fui entendendo algo que me deixou ainda mais inquieta. Não éramos os únicos que ficaram sem respostas. Algumas famílias, assim como a minha, nunca tiveram um corpo para enterrar. Isso significava que Camila ainda podia estar viva? Ou apenas significava que o passado escondia mais segredos do que eu imaginava? Foram anos vivendo com essa dúvida. Camila nunca foi encontrada. E a cada dia que passava, a ausência dela se tornava um buraco maior dentro da nossa família. Meu pai, antes um homem forte e firme, começou a se perder no silêncio. Minha mãe passou a evitar falar sobre o assunto, como se ignorar a dor pudesse torná-la menor. Mas eu nunca consegui esquecer. Continuei minha busca, mesmo quando parecia inútil. Entrevistei policiais aposentados, procurei testemunhas, visitei mais vezes o Parque do Estado, tentando encontrar qualquer vestígio que pudesse me levar até minha irmã. Nada. Os arquivos diziam que o caso estava encerrado, que todas as vítimas identificadas estavam ali, mas eu sabia que não era verdade. O próprio Francisco de Assis Pereira nunca mencionou minha irmã em suas confissões. Nunca deu nenhuma pista que nos ajudasse. Isso era o que mais me atormentava. Se ele nunca a mencionou, significa que ela não estava entre as vítimas encontradas. Mas então onde ela estava? Eu já imaginei todos os cenários possíveis. Já sonhei que Camila ainda está viva, em algum lugar,
sem memória, sem saber quem ela é. Já imaginei que ela foi levada para outro lugar, que seu corpo nunca foi encontrado porque ele a escondeu bem demais. E já me perguntei muitas vezes se talvez seja melhor nunca saber a resposta, porque a verdade, qualquer que fosse, nunca traria Camila de volta. Hoje, depois de mais de 20 anos, eu ainda sonho com ela. Às vezes, no meu sonho, ela está rindo, contando sobre como foi o tal teste de modelo. Às vezes, ela está chorando, me chamando. Estou aqui, me encontra. Mas onde? Se existe uma coisa que aprendi com essa história, é que algumas perguntas nunca terão resposta. Mas enquanto eu estiver viva, Camila nunca será esquecida. Ela não será apenas mais um nome em uma lista. Ela será minha irmã. E eu nunca vou deixar a história dela desaparecer. Era 1997 e eu ainda lembro do dia em que Bárbara saiu de casa com aquele sorriso largo no rosto. Ela era minha prima, mas mais que isso, era minha melhor amiga. Bárbara tinha 19 anos, cabelos castanhos que sempre caíam perfeitamente sobre os ombros e uma paixão por fotografia que a fazia carregar aquela câmera analógica para todo canto. Ela sonhava em ser modelo, mas mais do que isso, ela queria ser vista. Queria que o mundo conhecesse sua arte. Naquele dia, ela chegou em casa toda animada. "Consegui um teste para ser modelo, Carol", ela disse, segurando a câmera como se fosse um troféu. "Vou fazer um ensaio fotográfico hoje à tarde. Já volto." Ela estava tão feliz que nem percebi quando ela saiu pela porta, sem nem mesmo me dar um abraço. Eu só fiquei olhando pela janela, vendo ela sumir na esquina com aquela câmera pendurada no pescoço. A noite chegou e Bárbara não voltou. No começo, não nos preocupamos muito. Ela sempre foi independente, do tipo que perdia a noção do tempo quando estava envolvida em algo que amava. Mas, conforme as horas passavam, o silêncio começou a pesar. Minha tia ligou para todos os amigos dela, mas ninguém sabia de nada. Foi quando o medo começou a tomar conta. No dia seguinte, fomos à polícia. Lembro de ver minha tia, com os olhos inchados de tanto chorar, tentando explicar que Bárbara não era do tipo de sumir assim. A polícia anotou tudo, mas eu via no olhar deles que não levavam muito a sério. Jovens sempre dão um jeito de aparecer. Um dos policiais disse, como se estivesse tentando nos acalmar. Mas eu sabia que algo estava errado. Dias se passaram, e então, semanas. Bárbara não voltou, e foi quando começamos a ouvir as notícias. Outras garotas tinham desaparecido na região. Todas jovens, todas com sonhos grandes, e todas foram encontradas no Parque do Estado. Quando ouvi isso, meu coração gelou. Eu não queria acreditar que Bárbara pudesse estar naquela lista, mas no fundo eu sabia. A polícia começou a investigar os desaparecimentos, mas eu não conseguia ficar parada. Eu precisava fazer algo. Peguei a câmera de Bárbara, que ela havia deixado em casa naquele dia, e comecei a revisar as fotos que ela tinha tirado. Talvez houvesse alguma pista, algo que pudesse nos levar até ela. Enquanto isso, minha família e eu nos juntamos a outras famílias que também estavam procurando suas filhas. Foi assim que conheci a mãe de Ana, uma garota de 17 anos que havia desaparecido um mês antes de Bárbara. Ela me mostrou uma foto de Ana e eu quase não consegui olhar. Era como se estivesse vendo Bárbara naquela imagem. A mesma esperança nos olhos, o mesmo sorriso que prometia um futuro brilhante. Foi em uma manhã chuvosa que recebemos a notícia. O corpo de Bárbara havia sido encontrado no Parque do Estado. Eu não queria acreditar, mas quando vi minha tia desmoronar no chão, eu soube que era verdade. Fomos até o local e lá estava ela, cercada por policiais e jornalistas. Eu não consegui chegar perto. Meu corpo simplesmente travou. Só conseguia pensar na última vez que a vi,
saindo pela porta com aquela câmera no pescoço. A polícia confirmou que Bárbara era mais uma vítima do maníaco do parque, um serial killer que estava aterrorizando São Paulo. Ele atraía as garotas com promessas de trabalho como modelos, as levava para o parque e depois... Bem, eu prefiro nem pensar no que ele fazia. Só sei que naquele momento tudo o que eu queria era encontrar ele e fazer ele pagar por tudo. Foi quando eu lembrei da câmera. Bárbara sempre tirava fotos de tudo. Talvez, só talvez, ela tivesse capturado algo naquele dia. Algo que pudesse nos levar até ele. Decidi revelar o filme que estava dentro da câmera. E foi aí que tudo mudou. Quando peguei o filme revelado, minhas mãos tremiam. Era como se eu estivesse segurando um pedaço de Bárbara, algo que ela havia tocado, algo que ela havia visto. As primeiras fotos eram comuns, imagens de árvores, do céu, de pessoas na rua. Bárbara sempre tinha um olhar único para capturar momentos simples e transformá-los em algo especial. Mas, conforme eu avançava nas fotos, algo começou a me incomodar. Era a última foto do filme. Uma imagem borrada, quase como se a câmera tivesse caído ou sido sacudida. No meio daquela confusão, dava para ver uma figura, um homem em uma moto preta, parado na entrada do Parque do Estado. Ele estava de costas, mas algo naquela imagem me fez sentir um frio na espinha. Era como se ele estivesse olhando para trás, diretamente para a câmera, para a Bárbara. Eu mostrei a foto para minha família, mas ninguém reconheceu o homem. Pode ser só um motoqueiro qualquer, meu tio disse, tentando me acalmar. Mas eu não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Por que Bárbara teria tirado uma foto daquele homem? E por que a foto estava borrada, como se ela tivesse sido pega de surpresa? Decidi levar a foto para a polícia. Eles olharam, anotaram, mas não pareceram muito interessados. Vamos ver o que podemos fazer, disseram. Mas eu sabia que aquela foto não era prioridade para eles. Foi então que eu decidi investigar por conta própria. Se a polícia não ia fazer nada, eu faria. Comecei a frequentar o Parque do Estado, tentando encontrar o local exato onde a foto havia sido tirada. Era um lugar bonito, cheio de árvores e trilhas, mas naquele momento parecia sombrio e assustador. Cada som me fazia pular, cada pessoa que passava me fazia olhar duas vezes. Eu não sabia se estava procurando respostas ou apenas tentando me sentir mais perto de Bárbara. Foi em uma dessas visitas que eu encontrei uma testemunha. Um senhor que vendia água no parque me disse que lembrava de uma garota com uma câmera naquele mesmo dia. Ela estava conversando com um homem em uma moto preta, ele disse. Parecia tudo normal, mas ela parecia um pouco nervosa. Quando eu mostrei a foto para ele, ele franziu a testa. Pode ser ele disse, mas não tenho certeza. Aquela foi a primeira vez que eu senti que estava perto de descobrir algo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que estava me metendo em algo muito maior do que eu poderia lidar. Voltei ao parque no dia seguinte, desta vez com a foto na mão. Queria encontrar mais pistas, mas, principalmente, queria entender o que Bárbara havia visto naquele lugar. Caminhei pelas trilhas, tentando me colocar no lugar dela. O parque era grande e eu me sentia pequena, como se estivesse sendo observada a cada passo. Foi quando eu vi ele, um homem em uma moto preta, parado na mesma entrada que aparecia na foto. Meu coração acelerou e eu me escondi atrás de uma árvore, tentando me acalmar. Era ele, o homem que Bárbara havia fotografado? Ou era só mais um motoqueiro qualquer? Decidi seguir ele, mantendo distância. Ele parecia estar apenas observando as pessoas, como se estivesse procurando alguém. Eu me senti maluca, mas não conseguia parar. Precisava saber se ele tinha algo a ver com o que aconteceu com Bárbara. Foi então que ele se virou. Nossos olhos se encontraram por um segundo e eu senti um frio percorrer minha espinha. Ele não fez nada, apenas deu partida na moto e foi embora. Mas aquele olhar era como se ele soubesse quem eu era, como se soubesse o que eu estava fazendo ali. Naquela noite,
Eu não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquele homem na moto, parado na entrada do parque. E pior, eu via Bárbara com sua câmera tirando aquela última foto. O que ela tinha visto? O que ela sabia? Decidi que não podia parar, precisava continuar, não importava o quão perigoso fosse. Bárbara merecia justiça e eu não ia descansar até encontrá-la. Depois daquele dia no parque, eu sabia que não podia contar só com a polícia. Eles tinham outros casos, outras prioridades. Mas Bárbara era minha prioridade. Então, comecei a investigar por conta própria. Peguei a foto e fui atrás de qualquer pista que pudesse me levar ao homem da moto preta. Conversei com pessoas que frequentavam o parque, vendedores ambulantes, moradores da região. Alguns se lembravam de ter visto um homem em uma moto preta por ali, mas ninguém sabia dizer quem ele era ou de onde vinha. Ele sempre pareceu normal, uma senhora me disse. Nunca imaginei que pudesse estar envolvido em algo tão horrível. Foi então que eu descobri algo que me deixou ainda mais determinada. Uma sobrevivente. Uma garota que havia escapado de um ataque no parque alguns meses antes. Ela não quis revelar seu nome, mas concordou em me contar o que aconteceu. Ele era charmoso, ela disse, com a voz trêmula. Parecia tão normal, tão gentil. Ele me ofereceu uma carona e eu quase aceitei, mas algo no olhar dele me fez desistir. Eu não consigo explicar, mas eu sabia que não devia confiar. Quando eu mostrei a foto para ela, ela ficou em silêncio por um momento. Pode ser ele, ela finalmente disse. Mas não tenho certeza. Tudo aconteceu tão rápido. Aquela conversa me deixou com ainda mais perguntas. Se ele era tão bom em se esconder, como eu ia encontrá-lo? E se ele não era o único? A ideia de que poderia haver mais pessoas envolvidas me assustou, mas também me deu um novo fôlego. Eu não estava procurando apenas um homem, eu estava procurando a verdade. Foi então que eu decidi fazer algo que nunca imaginei que faria: visitar Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, na prisão. Ele estava preso desde 1998, condenado a mais de 200 anos. Mas eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava saber se ele era o homem da moto preta. A visita foi arranjada através de um conhecido que trabalhava no sistema prisional. Quando eu entrei na sala de visitas, meu coração batia tão forte que eu quase não conseguia respirar. Ele estava sentado do outro lado do vidro, com um sorriso tranquilo no rosto, como se estivesse esperando por mim. Você é a prima da Bárbara, não é? Ele disse antes mesmo que eu pudesse falar alguma coisa. Eu congelei. Como ele sabia? Ele riu como se lesse meus pensamentos. Eu vejo as notícias, ele disse. E eu sei que você está procurando por alguém. Eu mostrei a foto para ele, pressionando-a contra o vidro. É você? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para a foto por um momento e então sorriu de novo. E se eu não for o único? Ele respondeu. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. O que ele quis dizer com isso? Havia outros homens como ele, agindo na mesma região, no mesmo parque? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Eu não podia parar agora. Depois daquela visita à prisão, eu me senti diferente. Como se uma parte de mim tivesse ficado lá, naquela sala fria, com aquele homem sorrindo do outro lado do vidro. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia desistir. Bárbara merecia mais do que isso. Todas as garotas que ele machucou mereciam mais do que isso. Decidi publicar a história. Conversei com jornalistas, escrevi um relato detalhado de tudo o que havia descoberto e mostrei a foto. A repercussão foi enorme. Pessoas de todo o país começaram a falar sobre o caso, sobre o parque, sobre as garotas que haviam desaparecido. E pela primeira vez, eu senti que estava fazendo a diferença. Mas, no meio de tudo isso, algo estranho aconteceu. Eu recebi uma carta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito em letras garrafais. Dentro havia uma foto.
Uma foto borrada, como a que Bárbara havia tirado. Era um homem em uma moto preta, parado na entrada do Parque do Estado. Desta vez, ele estava olhando diretamente para a câmera. E no canto da foto havia uma mensagem escrita à mão. Você viu demais. Eu não sei quem enviou aquela carta. Não sei se foi ele, se foi alguém que trabalha com ele, ou se foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou parar. Não enquanto houver perguntas sem resposta. Não enquanto houver pessoas como ele por aí. Bárbara pode ter tirado a última foto, mas eu vou garantir que ela não seja a última vítima. Eu vou continuar lutando, não importa o que aconteça. Porque no final das contas, a única coisa que importa é a verdade. E eu vou encontrá-la, não importa o quão longe eu precise ir. Se alguém tivesse me dito que um dia eu trabalharia ao lado de um assassino, eu teria rido e chamado de louco. Mas a verdade é que isso aconteceu. E até hoje, às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que eu deveria ter percebido antes. Meu nome é Márcio. Nos anos 90, eu trabalhava como motoboy em São Paulo. Correria o dia inteiro, entregas para lá e para cá, trânsito caótico. O salário não era dos melhores, mas dava para viver. Foi nesse ambiente que conheci Francisco de Assis Pereira. Um cara simpático, brincalhão, sempre com um sorriso no rosto. Ele fazia piada de tudo, tirava sarro dos colegas e até que era gente boa. No começo, ninguém tinha motivo para desconfiar dele. Era só mais um na equipe. Se tinha algo que chamava a atenção nele, era a obsessão por mulheres. Ele falava delas o tempo todo. Era daqueles caras que, se passasse uma moça bonita na rua, parava de falar no meio da frase só para olhar. E não era só olhar. Ele analisava, como se estivesse estudando cada detalhe. Na época, eu achava que era coisa normal, bobagem de homem. Mas agora, olhando para trás, vejo que sempre teve algo estranho nele. Eu lembro de algumas conversas que tivemos. Na hora, não dei importância. Mas agora, meu Deus. Certa vez, estávamos esperando uma entrega e ele começou a falar sobre beleza feminina. Mulher bonita nem sempre sabe que é bonita, ele disse olhando para o nada. Às vezes, alguém precisa mostrar isso para ela. Eu ri, achando que era só conversa de boteco, mas ele continuou. Tem mulher que confia fácil demais. É só saber falar as palavras certas. A forma como ele disse isso me incomodou, mas deixei passar. Achei que era só papo furado. Havia outras coisas estranhas também. Algumas meninas da empresa evitavam ele. Diziam que se sentiam desconfortáveis com o jeito que ele olhava. Uma delas, a Camila, até comentou: esse cara me dá arrepios. Parece que ele quer entrar dentro da gente com os olhos. Eu só dei risada na época. Coisa da cabeça dela, pensei, mas hoje me arrependo amargamente de não ter dado ouvidos. Foi num dia de semana, igual a qualquer outro. O expediente estava puxado e todo mundo corria para dar conta das entregas. Francisco, como sempre, fazia seu trabalho sem reclamar, mas do nada ele sumiu. Fiquei sabendo porque o chefe perguntou: alguém viu o Francisco? Ele tinha uma entrega agora e não está em lugar nenhum. Os caras deram de ombros. Era comum um motoboy parar para tomar um café ou pegar um atalho mais demorado. Então, ninguém se preocupou. Mas eu sabia que ele tinha saído antes do almoço e ainda não tinha voltado. 2 horas depois, ele reapareceu. Estava suado, meio ofegante, com um olhar estranho. Fiquei curioso e perguntei: onde você estava, cara? O chefe estava te procurando. Ele me olhou por um segundo, e aí veio o sorriso. Aquele sorriso que agora me dá calafrios. Eu tive que resolver umas coisas, respondeu sem entrar em detalhes. Eu achei estranho, mas logo ele voltou a fazer piadas e agir normalmente, e eu esqueci do assunto. Alguns dias depois, fomos a um bar depois do expediente. Só um happy hour, cerveja.
Conversa fiada. Francisco estava lá, como sempre, rindo e brincando com todo mundo. Mas, conforme a noite foi passando, ele mudou. Começou a falar de mulheres de novo, mas dessa vez o tom era diferente. Vocês já repararam como tem mulher que acredita em qualquer coisa? Ele disse, rindo sozinho. Só falar bonito, prometer um sonho e pronto. Os caras deram risada, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. O jeito que ele falava, parecia que ele realmente testava isso na prática. Depois, um dos colegas sugeriu ir para um bordel. Nada demais, só uma ideia. Mas Francisco recusou na hora. Eu não gosto de pagar por isso, ele disse meio sério. Eu tenho meu jeito. Ficamos sem entender. Mas ele mudou de assunto rápido e a conversa seguiu. Só que naquela noite, pela primeira vez, eu senti um arrepio ao lado dele. Uma noite, eu estava em casa com minha namorada, Luana, assistindo TV, quando do nada ela perguntou: "Você ainda trabalha com aquele Francisco?" Eu estranhei a pergunta. Ela já tinha visto ele algumas vezes, mas nunca demonstrou interesse. "Sim, por quê?" Ela fez uma cara séria e respondeu: "Ele me dá um arrepio esquisito. Parece que me analisa quando está perto. Não sei explicar, mas tem alguma coisa errada nesse cara." Eu dei risada, não dei bola. Disse que ele era só um cara brincalhão, meio estranho, mas inofensivo. "Você que está viajando", falei. Mas no fundo fiquei incomodado. Não era só Luana que tinha essa sensação. Camila, lá do trabalho, já tinha falado algo parecido. Outras meninas evitavam conversar com ele. Algo estava errado, mas eu me recusei a enxergar. O dia que vi o rosto de Francisco na TV foi como um soco no estômago. Eu estava em casa jantando quando começou o noticiário. Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque, foi preso hoje no Paraná, acusado de... Minha mente desligou. Eu congelei. O rosto dele estava ali, estampado na tela. Aquele mesmo sorriso, aquele olhar que agora parecia completamente diferente. Passei a mão na testa. Meu coração estava acelerado. Peguei o telefone e liguei para um amigo do trabalho. "Cara, você tá vendo isso?" Ele atendeu meio sem entender. "O quê?" "O Francisco. É ele. O cara que a polícia estava procurando esse tempo todo." Houve um silêncio do outro lado. Então ele sussurrou: "Meu Deus." A TV começou a mostrar as imagens das vítimas. Eu reconheci algumas delas. Elas eram exatamente o tipo de mulher que ele sempre olhava, sempre comentava. Ele escolhia as vítimas bem ali, na nossa frente, e a gente nunca percebeu. Minha cabeça rodava. Quantas vezes ele voltou para o trabalho depois de tudo aquilo? Quantas vezes ele sumiu e ninguém se importou? Me senti cúmplice por omissão. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Os jornais falavam de Francisco o tempo todo. As mulheres que ele enganou, o jeito como ele manipulava, a frieza, as mentiras. Eu tentava lembrar de cada conversa, cada detalhe que pudesse ter me dado uma pista. Mas a verdade é que ele era bom no que fazia, bom demais. Passei dias revendo tudo na minha cabeça. Me perguntei quantas vezes eu vi algo estranho e ignorei. Quantas vezes eu poderia ter dito algo, feito algo. E então comecei a lembrar. Lembrei das noites em que ele voltava do nada, suado, cansado, estranho. Lembrei de uma vez que ele chegou com arranhões no braço. Perguntei o que tinha acontecido e ele riu. "Mulher brava", respondeu piscando. Na hora, achei que ele estava falando de um encontro ruim. Agora, eu sei que não era isso. Lembrei de como ele sumia do nada e a gente achava que era coisa normal. Como ninguém nunca questionou. Como a gente nunca percebeu que algo estava errado. Lembrei de um dia, no vestiário da empresa. Eu estava saindo quando ouvi ele conversando com outro colega. "Tem mulher que é boba, acredita em qualquer coisa, só saber falar certo." Na época, ri e saí sem pensar muito. Agora, eu queria voltar no tempo e me dar um tapa na cara. Mas o pior
foi lembrar da minha namorada, Luana. Ela sentiu algo estranho nele desde o começo. Ela disse que ele a olhava diferente, e eu ri. Eu disse que era paranoia dela. E então, um pensamento me atingiu como um soco no estômago. E se ele tivesse tentado alguma coisa com ela? Se não tivesse sido preso, até onde ele teria ido? Pensei nas famílias das vítimas, no peso que os parentes delas carregam até hoje. E me perguntei, quanto desse peso também era meu? Se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse falado alguma coisa, teria feito alguma diferença? Talvez nunca vá saber a resposta. Mas uma coisa eu sei. Desde aquele dia, eu nunca mais olhei para um colega de trabalho da mesma forma. Porque agora eu sei que monstros não usam máscaras. Eles sorriem, brincam, trabalham do seu lado. E você nunca sabe até que seja tarde demais. Eu nunca vou esquecer aquele dia. O céu estava nublado, o ar pesado, como se a cidade soubesse que algo horrível tinha acontecido. O rádio da viatura chiava sem parar e meu parceiro, Martins, dirigia em silêncio. A gente já tinha visto de tudo, mas eu sentia que aquela chamada era diferente. Encontraram um corpo no Parque do Estado, avisaram pelo rádio. Quando chegamos lá, a cena era de arrepiar. Uma mulher jovem, largada entre as árvores como se fosse um objeto sem valor. O jeito que o corpo estava deixado, os sinais de violência, era claro que quem fez aquilo tinha prazer no que fazia. Eu já tinha trabalhado em casos pesados antes, mas aquilo não parecia um crime comum. O cheiro da terra úmida misturado com algo que eu preferia não identificar ficou impregnado na minha memória. Isso aqui não foi um assalto que deu errado, falei para Martins, enquanto olhava ao redor, sentindo um arrepio na nuca. A cena parecia ensaiada, como se o assassino quisesse que a gente visse seu trabalho. O pior de tudo é que não foi só aquele corpo. Nos dias seguintes, apareceram outros, sempre no mesmo local, com os mesmos sinais. A gente já sabia que estava lidando com alguém perigoso, mas a ficha caiu de vez quando recebemos o relatório das vítimas. Elas tinham perfis parecidos, jovens, bonitas, cheias de sonhos. E todas tinham desaparecido depois de aceitar uma proposta de trabalho como modelo. Foi quando surgiram os primeiros relatos de sobreviventes. Algumas mulheres contaram que um homem simpático, educado, as abordava em lugares movimentados. Ele dizia que trabalhava no ramo da moda e que elas tinham potencial. Tudo parecia profissional, até que ele sugeria uma sessão de fotos em um local isolado. As que recusaram ou desconfiaram escaparam. As outras, nem todas tiveram a mesma sorte. Minha cabeça latejava com cada nova informação. Quanto mais investigávamos, mais parecia um jogo macabro, onde só uma pessoa se divertia. E era nosso trabalho acabar com aquilo. A essa altura, eu já não conseguia dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles corpos no meio do mato. O rosto sem vida das vítimas, os detalhes que se repetiam em cada cena. Não era um crime qualquer, era um padrão, e a gente sabia que o assassino não ia parar até ser pego. Começamos a cruzar os depoimentos das mulheres que escaparam. O perfil começava a se formar. Um homem entre 30 e 40 anos, bem arrumado, falava de um jeito educado, convincente. Dizia que tinha contatos no mundo da moda e que poderia transformar qualquer uma delas em modelo. Foi quando conseguimos o primeiro grande avanço. Uma jovem chamada Camila tinha quase caído na armadilha. Ela contou que desconfiou no último momento e fugiu antes que ele a levasse para um local afastado. Ela se lembrou do rosto dele e nos deu uma descrição precisa. Eu vi nos olhos dele, ela disse tremendo. Não era uma pessoa normal. Com essa informação,
Começamos a procurar registros de homens que trabalhavam como fotógrafos ou agenciadores de modelos. Passamos noites analisando arquivos, interrogando suspeitos, revendo filmagens, até que um nome apareceu: Francisco de Assis Pereira. Francisco era motoboy, mas gostava de se passar por olheiro de modelos. O perfil batia exatamente com o que procurávamos. Quando encontramos algumas mulheres que o conheciam, a reação delas nos confirmou o que já suspeitávamos. Ele sempre foi estranho, disse uma ex-colega de trabalho. Tinha uma coisa nele, um jeito esquisito de falar com as mulheres. A ficha criminal dele estava limpa, mas algo não batia. Resolvemos ficar de olho, mas antes que pudéssemos interrogá-lo, ele desapareceu. Sumiu do mapa, como se soubesse que estávamos atrás dele. A caçada começou de verdade. Passamos semanas revirando São Paulo atrás dele. Cada pista levava a um beco sem saída. Cada depoimento nos deixava mais perto, mas nunca o suficiente. Enquanto isso, o medo se espalhava pela cidade. As mulheres estavam em alerta. Ele ainda estava por aí. E ninguém sabia quando atacaria de novo. E então, um informante nos trouxe uma nova pista. Alguém parecido com Francisco tinha sido visto no Paraná, perto da fronteira com o Paraguai. Era nossa chance. Se não pegássemos ele agora, talvez nunca mais tivéssemos outra oportunidade. Quando recebemos a informação de que Francisco tinha sido visto no Paraná, não perdemos tempo. Organizamos uma operação e partimos imediatamente. Se ele cruzasse a fronteira, pegá-lo seria muito mais difícil. A tensão na equipe era palpável. Eu tentava manter a calma, mas a adrenalina estava alta. Anos de experiência me ensinaram que no momento da captura, qualquer erro podia ser fatal. Fizemos uma varredura na área e depois de algumas horas, conseguimos um novo relato. Um homem com as mesmas características tinha sido visto em um hotel barato, agindo de forma suspeita. Nos aproximamos em silêncio. Meu coração batia forte, mas eu mantinha o foco. Quando arrombamos a porta, ele estava lá. Francisco de Assis Pereira, o homem que aterrorizou São Paulo, estava sentado na cama, olhando para nós como se já soubesse que aquele momento chegaria. Não tentou fugir, não gritou, apenas levantou as mãos e disse: "Acabou, né?" Eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não havia medo, não havia arrependimento, apenas um vazio assustador. Levá-lo para São Paulo foi um alívio, mas também o início de outra batalha. Agora, precisávamos fazê-lo falar. Na sala de interrogatório, sentei de frente para ele. O ambiente estava frio, silencioso. Francisco mantinha uma expressão calma, como se nada daquilo o afetasse. "Por que você fez isso?" perguntei. Ele me olhou, inclinou a cabeça e sorriu de leve. Eu gostava de estar no controle. Foi assim que ele começou a descrever seus crimes. Cada detalhe, cada vítima, o jeito que escolhia, como ganhava a confiança delas. Falava sem pressa, sem emoção, como se estivesse contando algo banal. A certa altura, precisei sair da sala. O nojo e a revolta eram insuportáveis. Como alguém podia fazer aquilo sem sentir absolutamente nada? Mas eu voltei. Precisava ouvir tudo. Precisávamos garantir que ele nunca mais saísse da cadeia. E quando ele terminou, eu soube que, mesmo com ele preso, aquele caso nunca me deixaria. A prisão de Francisco foi manchete em todos os jornais. As famílias das vítimas choraram aliviadas, mas a dor nunca iria embora. O Brasil inteiro acompanhou os detalhes do caso, as confissões, o julgamento. Ele foi condenado a mais de 200 anos de prisão, mas no fundo eu sabia que isso nunca seria suficiente para apagar o que ele fez. Mas para mim, o caso não terminou ali. No dia em que o julgamento acabou, voltei ao Parque do Estado. Era final de tarde. O sol se punha entre as árvores altas, pintando tudo com um tom alaranjado. O vento soprava devagar, fazendo as folhas secas dançarem pelo chão. Aquele lugar tinha sido o cenário de um pesadelo. Para muitas famílias, era onde os sonhos se transformaram em tragédia.
Fiquei parado ali, ouvindo os sons da mata. Fechei os olhos por um instante e tudo voltou. Os corpos, os rostos sem vida, as cenas do crime, o cheiro úmido da terra misturado com a morte, o silêncio pesado. Mesmo depois de tudo, sentia que aquela sombra nunca tinha realmente ido embora. A vida seguiu, como sempre segue. As manchetes mudaram. A cidade continuou pulsando. Mas eu nunca consegui sair completamente daquele caso. Algumas noites ainda acordo suando frio, lembrando dos detalhes. Do jeito que ele sorria durante o interrogatório. Do olhar sem alma. E de uma coisa eu tenho certeza: o mal não desaparece. Ele se esconde, espera o momento certo para agir de novo. Eu só espero que da próxima vez alguém esteja lá para impedi-lo. Eu sempre gostei de parques. Desde pequena, adorava a sensação de caminhar entre árvores, sentir o vento no rosto, ouvir o som dos pássaros. Naquele dia, não era diferente. Era uma tarde tranquila, o sol começava a se pôr e eu estava com o Maurício. A gente não costumava ir ao Parque do Estado com frequência, mas ele sugeriu um passeio diferente naquele dia. Vai ser bom para a gente relaxar, ele disse. O parque estava calmo, com algumas pessoas espalhadas pelos bancos e trilhas. Eu me sentia bem, até que notei um homem estranho nos observando. Ele parecia comum à primeira vista, vestindo roupas simples, cabelo curto, mas tinha algo nele que me deixou inquieta. Seu olhar era fixo, como se estivesse esperando alguma coisa. "Você viu aquele cara?" sussurrei para o Maurício. "Que cara?" Ele olhou ao redor, sem perceber nada de errado. "Ali, perto das árvores, ele está olhando pra gente faz um tempo." Maurício deu de ombros. "Relaxa, amor. Deve ser só um cara qualquer." Mas algo dentro de mim dizia que não era. A gente decidiu continuar andando, tentando ignorar a sensação ruim. Mas a cada passo, eu sentia aquele arrepio na nuca. Foi quando, de repente, ele apareceu na nossa frente. Não tive tempo de reagir. Tudo aconteceu muito rápido. Ele estava armado. A voz dele era calma, mas tinha algo assustador na maneira como ele falava, como se tivesse feito isso 1000 vezes antes. Sem gritos, sem esperteza. "Só façam o que eu mandar", ele disse, apontando a arma para nós. Meu corpo inteiro travou. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Ele mandou a gente andar para uma área mais afastada do parque. Eu olhava ao redor, tentando encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse ver o que estava acontecendo. Mas naquele canto do parque não tinha ninguém. "Por favor, deixa a gente ir", eu implorei, minha voz falhando. Ele apenas sorriu de um jeito que me fez gelar. É tarde demais para isso. A cada passo, eu sentia que estávamos indo direto para um pesadelo do qual eu não conseguiria acordar. Quando chegamos a um ponto mais isolado do parque, ele mandou Maurício se ajoelhar e começou a amarrar suas mãos com algo que parecia uma corda. Meu coração disparava. "Por favor, não faz isso com a gente", eu disse de novo, mas ele nem piscou. Maurício tentou resistir, mas levou um golpe forte na cabeça. O som seco me fez estremecer. Vi meu namorado cair de lado, meio tonto, tentando se levantar. "Não dificulta", o homem disse, olhando para mim. Foi aí que eu percebi que não tinha saída. Ele era maior, mais forte e tinha uma arma. Meu corpo inteiro tremia, enquanto ele me obrigava a ficar onde queria. Maurício, preso, gritava o meu nome, mas estava indefeso. Aquele foi o momento em que tudo dentro de mim pareceu se desligar. Era como se minha mente tentasse me proteger, me fazendo pensar que aquilo não era real, que em algum momento alguém apareceria para ajudar. Mas ninguém apareceu. Depois do que pareceu uma eternidade, ele olhou para nós dois, satisfeito, como se tivesse terminado o que queria, mas eu sabia que aquilo não significava que estávamos a salvo. Ele puxou uma faca do bolso. Meu corpo congelou. A lâmina brilhou na luz fraca do fim de tarde. Eu tentei recuar,
mas estava fraca, sem forças para correr. Isso não precisava ser tão difícil, ele disse antes de me atingir com o primeiro golpe. A dor foi aguda, uma queimação que fez minha visão ficar turva. Eu senti que caía, mas minha mente gritava: não desmaia, não desmaia. Ele me atingiu de novo, e de novo. Foi quando eu percebi que a única coisa que poderia me salvar era fingir que já tinha perdido. Me deixei cair completamente, deixando meu corpo mole. Prendi a respiração, mesmo com a dor me consumindo. Meu rosto estava quente, algo escorria pelo meu pescoço, mas eu não podia me mexer. Se eu reagisse, ele terminaria o que começou. Ouvi os passos dele se afastando, depois silêncio. O tempo passou devagar, como se cada segundo fosse uma eternidade. Quando senti que ele realmente tinha ido, tentei abrir os olhos. Minha visão estava embaçada, mas consegui ver a escuridão do parque ao meu redor. Eu estava sozinha. Me arrastei. Cada movimento era uma tortura, mas a única coisa que eu conseguia pensar era que não podia morrer ali. Depois do que pareceu uma eternidade, vi luzes ao longe. Vozes. Pessoas. Eu precisava chegar até elas. Com todo o resto de força que ainda tinha, estendi a mão e soltei um som fraco, quase um sussurro. Ajuda. E então tudo ficou escuro. Quando acordei, tudo estava embaçado. O teto branco acima de mim parecia girar e eu ouvia vozes abafadas ao redor. Meu corpo inteiro doía, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Minha voz não saía. Foi quando senti uma mão quente segurar a minha. Você está segura agora, disse uma voz feminina, gentil, mas carregada de preocupação. Foi só então que percebi onde estava. Um hospital, luzes fortes, cheiro de álcool, o bip constante das máquinas. Eu sobrevivi. Mas... e o Maurício? Meu coração disparou. Eu tentei levantar, mas uma dor cortante me fez cair de volta no travesseiro. Meu corpo parecia despedaçado. Fica calma, você ainda está muito fraca, disse a enfermeira. Meu namorado, cadê ele? Minha voz saiu como um sussurro rouco. O olhar dela mudou, foi rápido, mas eu vi uma hesitação, um pesar que confirmou o que eu mais temia. Ela começou, mas não precisou terminar. Eu sabia. Meu peito se apertou de um jeito que nenhuma dor física poderia comparar. Meus olhos encheram de lágrimas e um nó se formou na minha garganta. Maurício não conseguiu. Ele morreu naquela noite, sozinho, naquela parte escura do parque. A culpa veio como um soco. Eu sobrevivi, mas ele não. Eu estava ali, respirando, enquanto ele... não. Passei dias naquele hospital. Cirurgias, remédios, pontos. Meu corpo melhorava, mas minha mente... essa parecia um buraco sem fim. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto do homem. O sorriso frio, o olhar de quem sabia que ia escapar. Mas ele não ia escapar, porque eu ia encontrar um jeito de fazê-lo pagar. Demorou semanas para eu conseguir andar de novo. O tempo que passei no hospital foi uma mistura de dor, raiva e desespero, mas uma coisa me manteve de pé. Eu sabia quem ele era, eu vi o rosto dele e eu ia falar. Quando a polícia veio me entrevistar, eu contei tudo. Cada detalhe, a altura dele, o jeito que falava, o modo como sorria, como se nada fosse errado. E eles ouviram. Vamos pegar esse desgraçado, disse um dos investigadores. Foi a única coisa que me deu um pouco de paz. Os dias viraram semanas. Eu evitava sair de casa. Tinha medo do escuro, medo de barulhos atrás de mim. Às vezes, acordava no meio da noite suando frio, com a respiração acelerada, achando que ele estava ali no meu quarto, esperando. Mas então, um dia, a notícia veio. Ele foi pego. Quando me chamaram para reconhecê-lo, meu coração quase parou. Eu queria fugir dali, mas eu sabia que tinha que ir. Eu tinha que olhar para ele e garantir que ele não machucaria mais ninguém. Entrei na sala de reconhecimento com as mãos tremendo. Olhei para os homens alinhados atrás do vidro e lá estava ele,
igualzinho como eu lembrava. Ele me olhou e eu senti um frio na espinha. Mas dessa vez, ele não estava no controle. Dessa vez, ele estava preso. Apontei para ele, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. É ele. O julgamento foi longo. Eu fui chamada para depor. Tive que reviver tudo aquilo diante de um tribunal cheio de gente. Senti todos os olhares sobre mim, julgando, tentando entender como eu estava viva depois de tudo. Quando terminei de falar, a sala estava em silêncio. Eu olhei para o homem que destruiu minha vida e vi que pela primeira vez ele não tinha aquele sorriso confiante. Ele foi condenado. Mais de 200 anos de prisão. Mas sabe o que é estranho? Mesmo depois de tudo, depois de vê-lo atrás das grades, eu nunca mais consegui me sentir segura. A vida seguiu, mas eu nunca mais fui a mesma. Eu aprendi que o mal pode ter qualquer rosto. Pode andar entre nós, sem que ninguém perceba. E pode estar nos lugares mais comuns, nos momentos em que menos esperamos. Mas eu também aprendi que a gente pode sobreviver. Pode cair, pode quebrar, pode achar que nunca vai se reerguer, mas pode. Eu sou prova disso. Eu sou a sobrevivente do parque. Eu tinha 22 anos quando tudo aconteceu. Parece que foi ontem. Cada detalhe daquela tarde ainda está na minha cabeça, como um filme que nunca para de rodar. Eu sempre sonhei em ser modelo. Não era uma obsessão, mas toda menina que cresce ouvindo elogios sobre a aparência acaba, em algum momento, se perguntando se poderia levar isso a sério. Eu já tinha feito alguns ensaios simples, nada muito grande, mas queria mais. E foi exatamente esse desejo que quase me custou a vida. Eu estava saindo de um shopping quando um homem se aproximou. Ele era bem vestido, parecia seguro de si, com um jeito tranquilo. Disse que trabalhava com fotografia e que estava selecionando modelos para uma campanha importante. Tinha um tom gentil e educado, sem pressa. Você tem um perfil muito interessante, sabia? Seu rosto ficaria perfeito para esse projeto. Eu ri meio sem graça, mas fiquei lisonjeada. Ele me mostrou um cartão com o nome de uma agência. Disse que as fotos seriam feitas ao ar livre, em um parque um pouco afastado da cidade, onde a luz era perfeita para o conceito da campanha. Tudo parecia normal. Ele mencionou nomes de marcas conhecidas, falou sobre cachê, até deu algumas dicas sobre poses. Nada na conversa dele me fez desconfiar. Na verdade, ele parecia saber exatamente como fazer aquilo soar profissional. Então, ele fez a proposta. Se quiser, podemos ir agora mesmo. A equipe já está lá esperando. O jeito que ele falou me pegou de surpresa. Assim do nada, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Ele não insistiu. Apenas sorriu, dizendo que se eu preferisse, poderia agendar para outro dia, mas que seria uma oportunidade única. E foi essa palavra que mexeu comigo, única. Eu olhei para o carro dele, um sedã preto, bem cuidado. Meu coração bateu mais forte, mas ele parecia tão tranquilo, tão seguro, e aceitei. A viagem começou normal. Ele dirigia bem, o rádio tocava uma música leve e a conversa fluía. Mas depois de alguns minutos algo mudou. O caminho começou a ficar estranho. Estradas menores, menos movimentadas. Minha ansiedade cresceu. Fica muito longe? Perguntei, tentando soar natural. Ele riu de leve. Ah, nem tanto. Só alguns minutinhos mais. Você confia em mim, não confia? Foi essa pergunta que acendeu um alerta dentro de mim. Você confia em mim, não confia? Era algo tão simples, mas dito do jeito errado. A voz dele mudou. O tom não era mais amigável. Era uma mistura de provocação e certeza. Meu coração acelerou. Olhei pela janela. Árvores. Quase nenhuma casa por perto. Nenhum carro vindo na direção contrária. Respirei fundo. Fingi um sorriso. Claro, mas posso só mandar uma mensagem para minha mãe?
A forma como ele virou o rosto para mim, em silêncio, confirmou tudo o que eu já estava começando a temer. Naquele momento, eu soube. Eu estava em perigo. Meu estômago embrulhou. Minhas mãos estavam suadas. Tudo dentro de mim gritava para eu sair daquele carro o mais rápido possível. Sem sinal, ele perguntou, olhando de relance para o meu celular. O que eu podia fazer? Falar que queria voltar? Pedir para parar o carro? Cada opção parecia me colocar em mais risco. Sem sinal, murmurei, tentando não parecer nervosa. Ele continuou dirigindo sem pressa. O silêncio entre nós ficou denso. Minhas pernas tremiam. Eu precisava pensar rápido. Então, vi que ele reduziu a velocidade. O carro começou a sair da estrada principal e entrar em uma trilha de terra. Ali, eu tive certeza. Ei, esse não é o parque, né? Minha voz saiu trêmula. Ele sorriu, como se eu tivesse contado uma piada. Relaxa, já estamos chegando. Eu olhei ao redor. Nada. Nenhuma casa, nenhum carro. Só árvores e aquele caminho de terra que parecia nunca acabar. Meu coração martelava no peito. Respirei fundo e tentei soar casual. Sabe, eu tô com uma dor de cabeça horrível. Acho que não vou conseguir fazer as fotos hoje. Melhor a gente marcar outro dia. Ele não respondeu. Apenas parou o carro devagar. O silêncio pesou. Eu engoli seco. Ele girou a chave na ignição e o motor desligou. Foi então que ele virou para mim e disse: Débora, a gente já veio até aqui. Por que você está querendo estragar tudo agora? Minha garganta secou. Meu corpo inteiro dizia para correr. É que... Gaguejei, mas ele interrompeu. Você confia em mim, não confia? Meu sangue gelou. A mesma pergunta. Quando ele esticou a mão para pegar algo no bolso, meu instinto gritou. Eu puxei a maçaneta. A porta não abriu. Travada. Olhei para ele. Ele me encarava, sem mais o sorriso amigável. Ali, eu soube que não era mais um jogo. Meu corpo agiu antes que minha mente pudesse pensar. Eu ergui o joelho com toda a força contra o painel do carro, me empurrando para trás. Me deixa sair! Gritei, tentando destravar a porta. Ele agarrou meu braço com força. Fica quieta, você está nervosa à toa. Eu me debati. Ele apertou mais. O desespero tomou conta. Eu sabia que, se não saísse dali agora, não sairia nunca mais. Respirei fundo e fiz a única coisa que me veio à cabeça. Mordi a mão dele com toda a força que eu tinha. Ele gritou e me soltou por um segundo. Foi o suficiente. Com a outra mão, eu puxei a trava da porta e me joguei para fora. Caí no chão de terra, ralei o joelho, mas levantei sem olhar para trás. Corri. Corri como nunca na vida. Ouvi os passos dele atrás de mim. Rápidos, furiosos. Eu sabia que ele estava perto. Minhas pernas doíam, minha respiração estava falhando. Mas continuei. Eu precisava. Foi quando vi algo ao longe, um grupo de ciclistas. A esperança explodiu no meu peito. Socorro! Gritei com todas as forças. Os ciclistas olharam na minha direção. Senti uma última tentativa dele de me agarrar, mas eu já estava perto demais deles. O homem parou, respirou fundo, me olhou fixamente. E então, sem dizer nada, virou-se e voltou correndo para o carro. Eu desabei no chão, chorando e tremendo. Os ciclistas perguntaram o que tinha acontecido. Eu não conseguia responder. Eu só sabia uma coisa. Eu tinha escapado. Mas no fundo, algo me dizia que ele nunca me esqueceu. Eu não conseguia respirar direito. Meus pulmões queimavam. Minhas pernas estavam bambas. Mas eu ainda tentava olhar para trás, para ter certeza de que ele não estava vindo. Os ciclistas desceram das bicicletas, cercando-me. Eram 3 homens e uma mulher. Eles pareciam assustados ao me ver naquele estado. O que aconteceu? Um deles perguntou, segurando meu ombro. Eu tentei falar, mas minha boca estava seca. Meus pensamentos estavam embaralhados. A única coisa que saiu foi... Ele ia me machucar. A mulher se ajoelhou ao meu lado.
Você precisa ligar para alguém? Um parente? Assenti, pegando meu celular com as mãos tremendo. Mas quando olhei para a tela, percebi que ainda estava sem sinal. A gente pode te levar até um posto policial, um dos homens sugeriu. A ideia de entrar em um carro novamente fez meu estômago revirar. Eu não quero entrar em carro nenhum, murmurei, recuando um pouco. Eles trocaram olhares preocupados. Tá tudo bem, disse a mulher, num tom mais suave. A gente pode ir com você caminhando se quiser. Fiquei aliviada por não estar sozinha. Começamos a andar em direção à estrada principal. A cada poucos segundos, eu olhava para trás, achando que ele podia aparecer de novo. Meu coração só desacelerou um pouco quando vi a pequena base policial no fim da estrada. Quando chegamos lá, o policial de plantão ouviu meu relato com atenção. Você lembra do rosto dele? Ele perguntou. Assenti. Como poderia esquecer? Preciso que você venha à delegacia formalizar a queixa. Esse tipo de abordagem não é a primeira vez que ouvimos falar disso. Meu estômago revirou. Então eu não era a única? Anos se passaram, mas aquele dia nunca saiu da minha cabeça. Tentei seguir com a vida. Fiz terapia, aprendi a lidar com o medo, mas algumas coisas nunca mudaram. Parques me dão calafrios. Não consigo andar sozinha em ruas desertas. E toda vez que vejo uma manchete sobre mulheres desaparecidas, meu peito aperta. Eu não fui a única. Depois daquela tarde, comecei a pesquisar sobre casos parecidos. Descobri que havia outras meninas com a mesma idade, o mesmo sonho, que caíram na mesma armadilha. Mas elas não tiveram a mesma sorte que eu. Isso me assombra até hoje. Muitas vezes me perguntei, e se eu não tivesse corrido a tempo? E talvez o pior pensamento de todos, e se ele ainda estiver por aí? Porque no fundo, eu sempre tive uma sensação estranha. O jeito que ele olhou para mim antes de correr para o carro, o olhar fixo, como se dissesse, isso ainda não acabou. E essa é a pior parte, porque toda vez que eu fecho os olhos, eu ainda escuto a voz dele. Você confia em mim, não confia? Nunca fui de acreditar nessas histórias de que certas coisas marcam a alma, mas depois do que vivi em 1998, aprendi que existem cenas que a gente nunca consegue apagar da cabeça. Algumas memórias têm cheiro, som, até peso. E essa tem tudo isso. Era um dia qualquer na delegacia, quando o rádio da viatura chiou. Uma denúncia anônima avisou que havia algo estranho no Parque do Estado. Um grupo de ciclistas tinha sentido um cheiro ruim perto da trilha e, ao se aproximarem, viram um braço saindo da terra. Era um corpo. Eu já tinha visto muita coisa feia na minha vida de policial, mas quando cheguei lá, soube que aquilo era diferente. Não era só um crime, era um cemitério escondido. A área estava isolada, mas dava para sentir que algo ali não estava certo. O cheiro era forte. Uma mistura de terra molhada com alguma coisa podre. Me aproximei devagar, tentando processar o que estava vendo. O corpo da mulher estava meio coberto por folhas, mas o rosto virado para o céu. Os olhos abertos, como se ainda tentassem enxergar alguma coisa. O pior, a roupa dela ainda estava limpa, como se alguém tivesse arrumado o corpo com cuidado, como quem ajeita uma boneca antes de guardar. Os peritos começaram a trabalhar, e à medida que a escavação avançava, percebemos que aquele não era o único corpo ali. E foi assim que tudo começou. Os primeiros dias da investigação foram um pesadelo. Quanto mais a gente cavava, mais histórias saíam da terra. No começo, pensávamos que seria 1 ou 2 casos isolados. Mas logo ficou claro, havia um padrão. Mulheres jovens, todas bonitas, vestidas como se estivessem indo para uma entrevista ou um evento importante. Algumas ainda com maquiagem no rosto. A maioria parecia ter sido enterrada com pressa, mas outras
Outras estavam posicionadas de um jeito quase teatral. Eu lembro de um caso que me fez querer largar tudo. Uma das vítimas ainda segurava uma pequena bolsa nas mãos. Dentro, encontramos um espelhinho de maquiagem, um batom vermelho e um cartão de uma suposta agência de modelos. Foi ali que começamos a entender o que estava acontecendo. Ele as enganava, fazia promessas, dizia que elas seriam modelos, que poderiam mudar de vida. Algumas tinham vindo de longe para encontrá-lo. Outras nem tinham contado para a família que estavam indo se encontrar com ele. Os depoimentos das famílias foram a pior parte. Mães que ainda achavam que as filhas estavam vivas em algum lugar. Pais que culpavam a si mesmos por não terem impedido. Eu tentava manter o profissionalismo, mas à noite, quando chegava em casa, a única coisa que conseguia ver eram os rostos daquelas meninas. E o pior ainda estava por vir. A essa altura, sabíamos que não era um caso isolado. Alguém estava escolhendo essas garotas, enganando, levando para aquele parque e se livrando delas como se fossem descartáveis. As pistas eram poucas, mas começaram a se encaixar. O cartão de visitas da tal agência de modelos apareceu mais de uma vez, e foi assim que conseguimos uma pista mais concreta. Algumas das vítimas tinham contado para as amigas sobre um homem que prometia fama e sucesso. Ele se dizia agente de talentos, mas não tinha nome fixo. As descrições eram vagas. Um sujeito simpático que falava bem, inspirava confiança. Ele sabia exatamente o que dizer para fazer as garotas acreditarem nele. Algumas até tinham deixado bilhetes em casa, dizendo que estavam indo para uma entrevista importante. Conseguimos identificar um padrão de locais onde ele agia, sempre perto de pontos movimentados, shoppings, escolas de teatro. Ele sabia onde encontrar suas vítimas, mas o que mais me incomodava era o jeito como os corpos eram deixados. Não era só brutalidade, tinha algo mais, como se ele quisesse transformar aquilo em uma espécie de ritual. Eu sentia que esse cara estava nos desafiando. E pior, sabia que ainda havia mais vítimas esperando para serem encontradas. A caçada durou semanas. Foram horas analisando câmeras de segurança, cruzando depoimentos e tentando prever onde ele faria sua próxima jogada. Até que, um dia, uma denúncia anônima mudou tudo. Uma jovem quase caiu na armadilha dele, mas percebeu que algo estava errado e fugiu. Ela conseguiu lembrar do rosto do cara e pela primeira vez tínhamos um nome. Um ex-motoboy com passagem pela polícia e um histórico que fazia o sangue gelar. Montamos uma operação discreta para pegá-lo. Sabíamos que ele não podia desconfiar de nada, ou sumiria. No dia da prisão, eu lembro do silêncio na viatura. Todo mundo ali sabia o que aquele sujeito tinha feito. Quando finalmente o encurralamos, ele não tentou fugir. Apenas sorriu e perguntou: "Quanto tempo vocês acham que demoraram para chegar até mim?" A frieza dele me revoltou. Ele não demonstrou arrependimento, não tentou se defender. Apenas ficou ali, como se estivesse assistindo a um filme e já soubesse o final. Na delegacia, enquanto digitava o relatório, senti um peso enorme no peito. Era como se, mesmo com ele atrás das grades, ainda houvesse algo inacabado. Eu achava que depois daquele dia, minha mente ficaria em paz, mas estava enganado. A prisão dele deveria ter sido o fim dessa história, mas não foi. Os anos passaram, a imprensa seguiu para outros casos, a delegacia voltou à rotina e eu segui minha vida. Me aposentei depois de mais alguns anos de serviço, mas esse caso nunca me deixou. Toda vez que fecho os olhos, ainda vejo aquele parque, os corpos, os rostos, as roupas intactas. O jeito que ele as deixava, como se fossem parte de um teatro macabro. E principalmente lembro das famílias. Mães que passaram anos esperando um telefonema que nunca veio. Pais que ficaram em silêncio, remoendo a culpa. O pior era saber que nenhuma prisão no mundo seria suficiente
para apagar o que aconteceu. Eu tentei seguir em frente, mas, às vezes, no silêncio da minha casa, ainda ouço vozes. Sei que são ecos da minha própria mente, mas elas sempre vêm ao anoitecer. As histórias não acabam só porque fechamos o processo. Um dia decidi voltar lá. Fazia mais de 20 anos desde a investigação, mas o Parque do Estado ainda estava lá, cheio de vida. Pessoas caminhavam, crianças brincavam, ciclistas passavam correndo. Como se aquele lugar não carregasse o peso de tantas vidas interrompidas. Mas eu sabia. Caminhei devagar, seguindo o caminho que minha memória conhecia tão bem. Quando cheguei ao ponto onde encontramos o primeiro corpo, parei. O chão estava coberto por folhas secas. O cheiro da terra úmida ainda era o mesmo. Fechei os olhos e por um segundo foi como se tudo tivesse voltado. Então, tirei do bolso uma pequena flor branca e a deixei ali. Não era um pedido de perdão, nem um gesto simbólico. Era só a única coisa que eu podia fazer. Porque, no fim das contas, as vítimas nunca são apenas números em um processo. Elas continuam vivas na memória de quem viu, de quem sofreu e de quem, como eu, nunca conseguiu esquecer. E eu sei que, enquanto houver memória, a história delas nunca vai desaparecer.